Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa videoaula. Hoje nós estaremos iniciando aí o trabalho com o gênero textual seminário, presente na unidade 3, tá bom? Então nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes de seminário. É um gênero textual extremamente importante, principalmente para o meio acadêmico, né? Que é aí o meio escolar. E muitas vezes a gente acha que domina a questão do gênero textual, mas, no entanto, existem alguns pontos que nós precisamos prestar muita atenção na hora de montar um seminário, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, né? O objetivo de um seminário é de informar a plateia sobre determinado tema, tá? Então, esse é um objetivo do seminário. Para que eu faço um seminário, tá? Eu faço um seminário para informar aquelas pessoas, para passar para aquelas pessoas, né? É algum determinado tema, o tema que eu vou estar tratando, tá? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, né, com relação ao seminário, que dentro aí do seminário existem aspectos referentes à exposição oral, tá? Então, assim, eu não vou passar um seminário apenas com slide, apenas com textos, não. O ponto importante, o crucial do seminário são justamente o que? As exposições orais que ele vai trazer, né? Que são essas situações comunicativas que a gente busca dentro de um seminário. Né? O seminário ele está posto ali justamente para isso, para a gente trabalhar a questão da situação comunicativa. Será que a pessoa ela tem essa habilidade aí de se comunicar, de se expressar em público? Tá? Então, esse é um dos objetivos do gênero textual aí, seminário. Tá bom? Então, quando dentro da escola que a gente pede, né, o professor pede para vocês um seminário, o que está sendo avaliado, né? O que está sendo pedido? Quais são os pontos que vão ser aí destacados durante esta apresentação? Então, assim, ele serve para quê? A gente vai fazer um aprofundamento do tema. Um seminário ele serve para se trabalhar a questão do debate. A gente socializa o conhecimento. O debate ele ajuda a despertar o interesse. Por exemplo, eu dividi a sala em grupos e cada grupo está trabalhando um tema diferente. Na hora que determinado grupo ele vai e apresenta o seu trabalho, a apresentação, quando ela é muito bem feita, o que vai acontecer? Vai despertar o interesse nas outras pessoas da sala a querer e ter mais informação sobre aquele assunto, aí pesquisar, né? Então, o seminário ele busca essa questão, despertar o interesse no outro, tá certo? Outra coisa interessante, estimular a participação, tá bom? Por quê? Porque no seminário eu consigo colocar com que todos os elementos do grupo eles consigam participar. Então o seminário ele tem que propiciar isso, ele tem que propiciar aí a participação de todos, tá? E com isso eu vou tendo o quê? Eu vou tornando o ensino, a aprendizagem muito mais real para o meu aluno, né? E acaba fazendo com que essa aprendizagem ela se torne significativa para vocês. Então, o seminário ele traz todo esse benefício. Por isso que o seminário é um elemento muito importante dentro, aí é um gênero muito importante dentro da disciplina de língua portuguesa. Tá bom? Bom, por onde que eu começo? Quando eu vou falar aí do gênero seminário. O primeiro passo acontece lá quando se é determinado os grupos, quando é se determinado o tema. Esse é um primeiro passo, tá? Mas quando vocês, alunos, começam aí a trabalhar com essa questão de formar, de produzir esse seminário, né? Então, eu coloquei alguns itens aí para vocês. Ó, pesquisar na literatura textos que tratem do tema. Então, primeira coisa, por onde eu começo? Preparar o seminário. A professora deu seminário sobre preconceito, por exemplo. Vamos pensar assim. Por onde que eu vou começar? Primeiro, eu vou ter que pesquisar. Vou ter que pesquisar em livros, em jornais, em revistas,
né? Eu vou ter que pesquisar a respeito do tema. Vou ter que ter um conhecimento a respeito. Primeira coisa, eu vou pesquisar. Levantar um monte de informação. Beleza. Aí eu coloquei: ler é fundamental para alcançar o conhecimento teórico necessário para a construção e defesa de um seminário. Então, não basta eu apenas pesquisar. Eu vou lá, pesquiso, pego 10 livros, mas não leio. Não. Eu preciso pesquisar, ler. Através da leitura, eu vou criando o meu conhecimento e eu já vou pontuando aquilo que vai ser destacado no meu seminário. Por quê? Eu não posso simplesmente colocar tudo que eu pesquisei. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar as informações mais importantes. Eu tenho que pegar essas informações e fazer com que elas se tornem conhecimento. Porque se elas não se tornarem conhecimento, na hora que eu for apresentar, eu não vou lembrar. Aí é o momento que dá aquele branco, eu não sei por onde eu vou. Se eu escondo debaixo da mesa, se eu sair correndo, se eu coloco a mão no bolso, se eu coloco a mão na cabeça, tá? Então, por isso que eu preciso pesquisar, ler e criar o meu conhecimento, tá bom? Depois, a exposição oral propõe a articulação de informações e seleção daquelas que forem consideradas fundamentais para o tratamento do assunto, de modo a garantir a compreensão da audiência. Então, o que significa isso? Eu não posso simplesmente colocar tudo, foi o que a Pro falou. Eu tenho que selecionar. Por quê? Se eu coloco tudo o que eu pensei, tudo o que eu vi, vai chegar um momento que a plateia vai estar dormindo, tá? A plateia não vai aguentar mais ouvir, tá bom? Então, eu preciso fazer essa seleção do que é importante. Aí eu coloquei uma observação, né? Quando o seminário ele for em grupo, o que é interessante? O normal é as pessoas dizerem, eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Não, não é isso. Todos eles devem participar, seja na organização, seja na pesquisa, seja na construção. Então, todo mundo tem que saber a parte de todo mundo. Eu não posso simplesmente falar assim, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E na hora, cada um só sabe a sua parte. Não, o grupo inteiro tem que saber tudo o que está acontecendo, tá bom? Isso é algo fundamental dentro de um seminário. Por quê? Só voltando lá. Porque muitas vezes, o que acontece? Marca seminário, chega no dia de apresentar, é um trabalho em grupo de 5 pessoas. Chega no dia de apresentar, faltou um. E essa pessoa que faltou é justamente a pessoa que vai apresentar o desenvolvimento do trabalho do seminário. Só que o que acontece? Cada um só fez uma parte, na hora que chega na apresentação desse colega, ninguém apresenta. Por quê? Porque ninguém sabe a parte dele. Aí o seminário do grupo, ele passou informação? Não, ele não passou informação. Por quê? Porque a informação ficou quebrada. Por isso que dentro de um seminário todos precisam se envolver na pesquisa, todos precisam se envolver na construção do seminário, todos precisam se envolver na organização e na apresentação. Porque se um elemento faltar, a apresentação do seminário ela não fica comprometida, tá? Depois, outra coisa importante, a gente vai para a construção dos slides. Porque sempre que a gente vai apresentar um trabalho, o que a gente faz? A gente monta os slides para auxiliar, né, para ser um recurso na apresentação, tá? Mas esse recurso na apresentação, a gente tem que tomar muito cuidado com o recurso, tá? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de slides. Eu não posso pôr 50 slides para 5 minutos. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com a fonte que eu vou usar. Porque se eu colocar fonte muito grande ou se eu colocar fonte muito pequena, eu tenho que ver a minha plateia, onde a minha plateia vai estar localizada. Se eu coloco muito pequena, ninguém vai ver. Se eu colocar muito grande, vai ficar confuso, tá certo? Eu tenho que tomar cuidado com o número de linhas que eu vou colocar em cada slide. Tem que ter o que? Uma harmonia entre a letra e a cor do slide, tá certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de construir os meus slides, tá certo? Outra coisa, eu tenho que evitar fotos de fundo, de plano de fundo. Por exemplo, eu coloco a foto de um jardim todo florido. Tem flor verde, amarela, laranja.
Então eu tenho que tomar cuidado, porque na hora que eu for colocar as letras, isso pode dar um contraste e eu não conseguir entender o que está escrito. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Tomar cuidado com os efeitos especiais que são colocados na apresentação, tá certo? E aí algumas dicas que são assim importantes, né? Nos slides, ser objetivo, ser claro, não vai colocar um texto inteiro. O slide ele vai servir de recurso, então eu tomar cuidado com isso, tá certo? Colocar de repente só palavras-chave ou ideias principais, né? Os textos que eu for pôr, colocar poucas palavras nessas orações, não ser aqueles parágrafos longos, usar um vocabulário adequado. Então, tudo isso é extremamente importante. Se eu for por tabela, colocar tabelas aí com dados numéricos pequenas, usar o espaço, o espaço do slide, toma muito cuidado com a estética aí, né? Não colocar 5, 6 gráficos, tabelas, porque dificulta a leitura das pessoas que estão observando, tá? Outra coisa, na hora que você vai ter a apresentação de um seminário, você preparou um slide, você ficar atento a onde você salvou, como você salvou, para quê? Vai ser um recurso, certo? Se vai ser um recurso, ele não pode falhar na hora da sua apresentação. Então, testar isso antes. E o principal de tudo, ensaiar a sua apresentação, tá? Saber o que você vai falar, selecionar as informações, beleza? Então, essas são as dicas fundamentais. Agora, o que eu vou passar para vocês no finalzinho desse slide? Vocês perceberam que a Pro colocou aí uma apresentação, colocou alguns recursos, vocês podem ver que os slides, as letras não estão todas iguais. Então, agora vai ficar uma atividade para vocês no final desse vídeo. Vocês vão observar essa aula, tá? Vocês vão observar, vocês vão pausando essa aula e vocês vão apresentar algumas falhas que esses slides trazem. Alguns detalhes que esses slides, né, deveria ser mudado nesta apresentação que eu utilizei para vocês. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Um beijão e na nossa aula síncrona a gente vai destacar aí esses elementos que precisam ser melhor apresentados nesses slides. Tchau, tchau.